Fim dos sonhos na Copa do Brasil. O São Paulo é eliminado e as perguntas começam a surgir. Faltou vontade? Faltou técnica? Ou esse elenco simplesmente não entrega na hora decisiva? Quem é o principal responsável dessa eliminação? Antes de dar início ao pós-jogo, eu já peço a você que não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o seu like. E peço você que já é familiarizado aqui no canal, deixa o likezão e deixa o seu comentário. Quem é o culpado da eliminação do São Paulo na Copa do Brasil? Vamos dar início ao nosso pós-jogo. O São Paulo foi até a Arena da Baixada enfrentar o Atlético Paranaense. Um jogo que o São Paulo, quando enfrentou o Atlético, parecia fácil de o São Paulo eliminar o Atlético Paranaense. Mas foi um jogo truncado lá na Arena. Um jogo que os dois times, tecnicamente, muito abaixo do que a gente viu dentro do Morumbi. O São Paulo tinha capacidade de ter eliminado o Atlético Paranaense no Morumbi. Mas numa vacilada da zaga e do nosso goleiro, São Paulo acaba tomando um gol ali no final e acaba não deixando o placar elástico e vai para a Arena da Baixada com apenas uma vantagem de um gol para levar para os pênaltis. Era tudo que o Atlético Paranaense precisava e aconteceu. O goleiro Rafael, aos 4 minutos do primeiro tempo, no início do jogo, é expulso por um erro de arbitragem, que a gente sabe que a arbitragem brasileira é esse lixo que a gente vê. O São Paulo precisando ali de todo completo, para enfrentar um time que é dentro de casa, é perigoso, independente que ele esteja na segunda divisão ou não. Dentro de casa é um time perigoso, mas tecnicamente muito ruim. Fazia tempo que o Atlético Paranaense não vencia. E o São Paulo, como sempre, que tem aquela fama de ressuscitar defunto, o São Paulo foi lá e ressuscitou mais um defunto. Um time que levou até um padre para exorcizar a arena, para ver se as coisas andavam, e acabou o São Paulo dando essa oportunidade para o Atlético Paranaense. Quem foi o principal responsável dessa eliminação do São Paulo? Eu vi no vários sites aí, no Instagram, pessoal já colocando culpa no Hernan Crespo como o principal responsável da eliminação. Eu vou pôr minha opinião. O principal responsável dessa eliminação é a nossa diretoria, que fez um mau planejamento para um ano tão decisivo que o São Paulo ia enfrentar. Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. E o segundo, o mau planejamento. A gente não temos um plantel para disputar 3 competições. E o terceiro, existe jogadores dentro do São Paulo que não merecem estar lá. E a arbitragem brasileira a gente nem fala, que essa diretoria não tem bastidores, vão sempre fazer isso com São Paulo. E o Rafael, falando agora do Rafael, o Rafael e o Arboleda teve uma parcela de culpa, porque o Arboleda não teve a capacidade de dar a marcação correta em cima do jogador do Atlético Paranaense. E o Rafael, muito inocente, sabendo como essa arbitragem contra o São Paulo age, sai do gol. Foi falta? Não, na minha opinião não foi falta. E vi os comentários de outros caras que já foram árbitro, falou que não foi falta. Faltou coerência do árbitro e do VAR de ter chamado o árbitro para ver como que foi a falta. Se a falta era de expulsão ou apenas de cartão amarelo. Agora muitos atleticanos vão vir, tá chorando. Não chorando. Vocês até hoje lamentam a final da Libertadores, que o São Paulo meteu 4 em vocês.
São Paulo ganhou o Mundial de um clube que estava invicto, não sabia o que era derrota há muito tempo, que foi o Liverpool, o melhor time da década, daquela década do Liverpool. E a gente vai lamentar, vocês ainda lamentam até hoje, vocês acham que vocês é rival nosso, vocês não é rival. Eu não tenho nada contra o Atlético Paranaense. Vocês não têm capacidade de ser rival nosso. Vocês reclamam que o jogo não aconteceu na Arena da Baixada. Por que não aconteceu? Porque a Conmebol dizia que a capacidade de determinado arena deveria ser tanto, e vocês fizeram um puxadinho, e o São Paulo foi lá, entrou, e não poderia acontecer. Se fosse no Morumbi, vocês fariam o mesmo. Vocês não têm capacidade para ser nossos rival. E o São Paulo acabou aí decepcionando nós de novo, né? Outra vez, com essa eliminação precoce aí na Copa do Brasil. A gente sabe que o São Paulo não tem um plantel para disputar 3 competições, um elenco limitado, uns jogadores limitados, a gente sabe disso. E o São Paulo acabou aí dando essa decepção para a gente novamente. Hoje eu não vou dar nota aos jogadores que estavam em campo, mas foi uma grande decepção. O Arboleda, pelo amor de Deus, deixou ali o Rafael no sufoco, e o Rafael inocente, sabendo, o cara experiente, sabendo como é essa arbitragem, sai uma jogada daquela, deixa o São Paulo com um jogador a menos. No início do primeiro tempo fica difícil o time vencer um jogo desse. A gente viu o Palmeiras, que é melhor do que um dos melhores times aí do Brasil, Botafogo, Palmeiras e o Flamengo, que está à frente do São Paulo no elenco. O Palmeiras com a menos não conseguiu vencer o Corinthians, foi eliminado pelo Corinthians. É muito difícil você jogar com um jogador a menos. Ainda mais dentro da casa do adversário, com a torcida toda a favor, a torcida gritando, apoiando o time o tempo inteiro. Fica muito difícil o cara conseguir uma vitória com jogador a menos. São Paulo com time completo já é difícil, imagina com um jogador a menos. O Rafael, na minha opinião, não deveria ter saído naquela bola. Se tomasse o gol, deixava tomar. O São Paulo com 11 jogadores a mais tinha condições, com os 11 jogadores em campo, São Paulo tinha total condições de virar o jogo, fazer mais um gol e passar para a próxima fase. Nessa brincadeira, o São Paulo perdeu aí 4 milhões na Copa do Brasil. Mas foi um jogo muito estranho. Muitos torcedores querendo criticar o Crespo. Na minha opinião, Crespo não tem culpa nenhuma sobre isso. O elenco do São Paulo, o Crespo não tem nas mãos ali jogadores decisivos para decidir o jogo na hora que o time precisa. São Paulo não tem. Tem esse TAP aí que o São Paulo trouxe. Esse tal de Sabino, as condições do cara bater o pênalti, o São Paulo bate 3 pênaltis, os 3 pênaltis erra. Por que colocaram os reservas para bater pênalti primeiro? Quem tem que bater pênalti primeiro, na minha opinião, são os jogadores mais experientes que estão em campo no dia a dia. E mesmo assim, era perigoso não fazer, porque o São Paulo é uma vergonha, um time gigante que nem o São Paulo não tem um bom batedor de pênalti. Eu teria iniciado com Alisson, com Marcos Antônio para bater o pênalti, mas infelizmente colocaram os reservas. Primeiro Sabino, que já fez essa palhaçada lá no Sport, de querer bater de cavadinha. O cara não sabe, mal sabe ser zagueiro, imagina bater pênalti. O Tapia, não vou nem culpar ele, porque o Tapia entrou frio no jogo, não estava nem entrou ali no início, já entrou para bater pênalti, também errou, bateu mal. Agora Jandrei, vou falar, é uma situação à parte. Esse cara tem que sair do São Paulo urgentemente. Jandrei não tem capacidade de vestir essa camisa. Jandrei, além de ser um péssimo goleiro, ainda deu uma de Rogério Ceni, chamando a responsabilidade para ele. Rogério batia pênalti e fazia. Agora você pegar a bola para bater o pênalti, Jandrei, essa foi a verdadeira vergonha que você passou na toda a história da sua vida e também no São Paulo que eu vi durante toda a década de 90 para cá.
É isso aí, galera. Esse foi o pós-jogo de hoje. Já peço a você que se inscreve no canal, deixa o likezão, ajuda a gente a chegar a 1000 inscritos até o fim do ano. Um grande abraço e até o próximo vídeo.